Olá, boa noite pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição das nossas lives. Hoje vamos ter um convidado super especial, o Apóstolo Hugo Zé, e o nosso tema vai ser crenças africanas. O Apóstolo Hugo que já está aí, seja bem-vindo, Apóstolo. Assim que puder entrar na sala, faça o favor. Boa noite, Apóstolo Hugo, seja muito bem-vindo e obrigado por Boa aceitar o noite, nosso obrigado. convite de cá estar hoje. Bom, Apóstolo, vamos lá começar a falar do nosso tema, que são crenças africanas. Para começarmos a falar de crenças africanas, temos que falar um bocadinho do que, de uma forma muito resumida, só dizer o que são crenças. Uh, Crenças é basicamente o estado psicológico em que algum indivíduo adota e se detém a uma proposição, premissa para a verdade ou ainda uma opinião formada. Visto por aí, nós temos as nossas crenças africanas, muitas das vezes nós pegamos a parte de crenças e colocamos muito no religioso. E é mesmo para isso que temos aqui o apóstolo como convidado, porque hoje é mesmo para atender mais para o religioso, por isso é que são crenças africanas, falarmos um bocadinho do que são as religiões típicas africanas, aquilo que os nossos antepassados foram deixando, aquilo que nós abandonamos e aquilo que temos estando, porque basicamente hoje em dia todos os africanos apegaram-se mais a crenças de origens ocidentais do que a crenças propriamente africanas. Então, por este prisma, qual é a opinião que o apóstolo tem sobre as crenças africanas? Antes de tudo, não é? Eu gostaria de poder agradecer pelo convite e espero também que estejas a ouvir-me em condições, não é? De modo a poder compreender-me. E falando sobre o tema, não é? Sobre crenças, as crenças africanas. As crenças africanas são nada mais a não ser, não é? A voltar aos antepassados ou crenças aos antepassados. E nós vemos claramente, né, que a África é um lugar onde há muitas adorações, não é? E dizer que, por exemplo, que não há salvação, aí assim diante, conforme muitos panafricanistas dizem, é já uma outra coisa, porque mesmo um pan-africanista realmente não poderia dizer isso, pelo menos do que eu pude ouvir em alguns pan-africanistas defendem mais o lar da África, não é? Então, as crenças aqui em África é o lugar onde há muitas adorações, mas a verdadeira crença, não é? É a crença no Deus Supremo, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Criador do universo. Esta é que é a única verdadeira crença que qualquer um hoje deve se render, seja ele africano, seja ele europeu, ou americano, ou asiático. A verdadeira crença, ou é voltarmos aos nossos ancestrais, ou voltarmos aos nossos antepassados, ou algo do gênero, mas em nós procurarmos, não é? Crer no Deus verdadeiro e do Deus supremo. E há uma maneira para isso, há uma maneira, há uma via traçada para isso. E que no decorrer desta live, então, eu vou poder abordar, eu vou poder mostrar, porque até mesmo só o facto de alguém promover a adoração dos ancestrais, não é? É a realidade que o africano também coisa. Precisa de salvação. Porque se não precisar de salvação, ele vai recorrer aos ancestrais. Vai recorrer às suas crenças por quê? Qual é o objetivo de uma crença? O objetivo de uma crença, não é? Em condições normal,
embora as pessoas tendem a tirar, mas o objetivo de uma crença é a pessoa buscar, não é? Por algo sobrenatural. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. E que no decorrer da live eu vou poder dar mais ênfase de tudo quanto eu estava a querer abordar. Bem, agora que estamos aqui os três com um cenário bem montado, mais uma vez para quem chegou agora, sejam muito bem-vindos, fiquem por aí, que vamos ter uma conversa muito boa, bastante aprendizado. Temos aqui o apóstolo Hugo, como todo mundo já sabe, os apóstolos são da religião cristã, e temos aqui o João Tomás, que é um defensor africanista puro e que nas suas explanações faz sempre também o uso da Bíblia cristã. E toca eu, que sou o moderador e apresentador ao mesmo tempo. Não defendo nenhum credo religioso, mas acredito em Deus e tenho o Filho dele como Senhor e Salvador. Simplesmente não me associo a credos religiosos. Então, estamos a falar de crenças africanas. Eu acredito em crenças africanas. Não condeno e também não defendo certas práticas que as mesmas crenças apresentam em muitos casos. O apóstolo há pouco tempo disse que muitas das práticas que nós temos deixadas pelos nossos antepassados demonstra de forma clara que precisamos de salvação, porque não podemos continuar nestas mesmas práticas. Tomás, pegando nessa deixa, o que é que tu tens a dizer quanto a isso? Bem, pegando nessa deixa, bem, o que eu tenho para dizer é que, na verdade, nós precisamos é voltar até. Precisamos é voltar para as nossas práticas, em vez de nós abandoná-las. Tá vendo? É isso que eu tenho para dizer. Temos que voltar, em vez de nós abandonar. É por nós abandonar essas nossas práticas que a gente está assim, a viver desse jeito, a ter essa vida que a gente tem hoje em dia, porque hoje em dia nós mudamos tudo de acordo ao nosso ser, de acordo com quem é que somos nós, na verdade. Então há uma necessidade de todos nós, africanos, bantum sobretudo, a regressar às nossas ancestralidades, regressar ao nosso Deus, vamos assim dizer, ao nosso Deus, para que a gente possa viver aquilo que nós realmente somos. Infelizmente, nós não vivemos a nossa própria vida. Nós hoje temos a vida do nosso opressor. Nós hoje vivemos como eles, como os nossos opressores. Comemos como eles, pensamos como eles, andamos como eles e até adoramos o Deus deles também. Então há uma necessidade da gente regressar também às nossas origens. Não é uma questão de a gente abandonar e dizer que é uma prática que vamos dizer que Deus condena. Não é bem assim. Isso que eu tenho para dizer. Eu não sei o que o apóstolo tem aí também para... Por exemplo, tu dizes que não é bem uma prática que Deus condena, mas se nós formos ler a própria Bíblia, uma das práticas muito usada em África é a feitiçaria. E a Bíblia condena a feitiçaria. Então, tu não achas que nesse caso seria Deus a condenar a feitiçaria? Bem, em África existe a feitiçaria, em África existe o espiritismo e em África existe a espiritualidade. São coisas em que nós temos que ter atenção para não poder tropeçar ou querer agrupar todos eles como os membros semelhantes, tá vendo? Assim como na Europa existe o bem e na Europa também existe o mal, tá vendo? É a mesma coisa que isso
que é o que vamos dizer assim, o que aconteceu. Até tem um mano aí que fez uma boa pergunta, o que é mesmo feitiçaria? Porque existe a questão da feitiçaria, porque assim, há coisas que nos metem e a gente aceita. Dizer que aquilo é bruxaria, que aquilo é feitiçaria, que aquilo é... Mas vamos chegar lá, porque com a própria Bíblia vamos mostrar que não é bem assim conforme o mundo nos mostra, e aqui é tipo feitiçaria, que aquilo é bruxaria, que isso é macumbaria, não. São coisas do nosso Deus, são coisas do nosso povo, são coisas da nossa raiz, são coisas da nossa etnia, e aquilo é a nossa identidade. Não é uma questão de ser bruxaria ou feitiçaria, não. Ok. Apóstolo, face a isso que o Tomás acabou de dizer, qual é a opinião que o apóstolo tem enquanto servo de Deus e defensor da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada? De princípio, não é? Eu diria, eu não sou um apóstolo cristão, não sou judeu, não sou um apóstolo muçulmano, nem budista, nem hinduísta, nem shintoísta, nem jainista. Eu sou um apóstolo de Cacó Filipe. E Cacó Filipe é um profeta. Ele não é fundador de uma denominação religiosa, ele não é fundador de uma religião, nem de nenhuma seita. Mas ele é o porta-voz do Deus Supremo, o Criador do Universo, o que criou os céus e a terra. Cacó Filipe é simplesmente o seu porta-voz. E ele não é portador, conforme já eu realcei, de uma religião ou de uma seita ou de uma organização religiosa. Este é um ponto que eu queria realçar, porque de geração em geração, o Deus que eu sirvo não é o mesmo Deus que os budistas, hinduístas, os membros do Islã, os membros do cristianismo adoram. Não. Eu adoro um Deus vivo, um Deus que criou o universo e nunca deixou, nunca parou de visitar o seu povo. Sempre visitou o seu povo por intermédio de um homem. E este homem, no meio dos seus irmãos, foi chamado de profeta, porque a palavra hebraica para profeta é Nabi. E esta palavra significa porta-voz. Quer dizer, o profeta é portador de uma mensagem. Ele é o emissário de uma mensagem. Quando alguém diz ser profeta, não é para ele vir fazer milagres das pessoas, não. Não é ele vir fazer as pessoas cair, não. Se alguém ele é um profeta do Deus Supremo, isso quer dizer que ele virá dizer ao mundo o que Deus lhe disse. O que quer dizer? Se alguém, por exemplo, diz que eu lhe enviei em alguém, em condições normais, ele vai poder dizer daquilo que eu lhe disse. Já o que nós vemos no cristianismo, ou no islamismo, ou no hinduísmo, ou no shintoísmo, os tais ditos de profetas que dizem ser profetas são recitadores dos livros sagrados das mesmas religiões. Quer dizer, os profetas que se levantam lá no Islã são recitadores do Alcorão, do Hadiths e assim diante. Os tais ditos profetas que se levantam dentro do cristianismo, que se dizem serem enviados de Deus, são recitadores da Bíblia. Já o profeta que o Deus Supremo, que é o Deus que eu adoro, que eu sirvo, que é o Deus vivo, não é? Ele não é Deus de um livro, não é Deus de uma religião, não é Deus de uma denominação religiosa. Ele não é Deus de um povo. Conforme, por exemplo, ali o amado estava a realçar, eu perdi só o nome dele, não sei se é Pedro, como se lá, desculpa. João Tomás. Ok, o Tomás, como ele estava a realçar, que é necessário com que nós possamos retornar aos nossos ancestrais. Não. O meu Deus, que eu sirvo e adoro, que é o Deus Supremo, não é? Ele não é Deus de um povo, não é Deus de uma raça, de uma etnia. Ele é o Deus do universo. Ele é o Criador dos céus e a terra. E todos os profetas que ele enviou, nunca estes profetas explicaram o que os outros profetas já explicaram. Porque você veja que quando o Deus Supremo envia um homem, é porque este homem virá dizer à humanidade o que ele tem a dizer ao mundo.
Diferente desses profetas que nós vemos nas religiões, eles recitam a Bíblia, recitam o Alcorão, recitam o Bhagavad Gita, que são os livros sagrados para diferentes religiões. Você vê? Mas agora, quem dentre os profetas dos mesmos livros que eles alegam adorar, não é? Deus, o Deus deles, se é Alá, se é Buda, se é qual, enviou para poder vir explicar o que os outros profetas já disseram. Nunca. Por exemplo, quando eu vejo no tempo atrás, quando o meu Deus havia levantado Moisés, que era um homem para um certo povo lá, Moisés não veio explicar os livros de Abraão. Moisés não veio explicar os livros de Enoque, nem explicar como foi o sacrifício de Abel para com Caim. Mas Moisés veio, não é, pregar o que Deus lhe revelou. Veio dizer aos seus irmãos o que Deus lhe deu para ele poder dizer. E o meu Deus age desta maneira. Por isso que todos esses que dizem ou fazem parte do cristianismo, hinduísmo, shintoísmo, jainismo e assim em diante, que alegam, por sua vez, ser de Jesus, ou de Maomé, ou de Buda, ou de Krishna, assim em diante, são todos falsos, são todos mentirosos, porque esse mesmo Deus que eles dizem que é Deus dele, não lhes diz nada. Eles simplesmente recitam os livros sagrados que eles lá creem. Agora veja, eu vou abrir um parênteses do porquê que não há razão ou motivo de nós voltarmos nas nossas crenças, nos nossos ancestrais. Vejamos daqui, no princípio, os nossos pais, eles adoravam tudo que vinham. Adoravam os rios, adoravam o sol, não é? Adoravam os bosques e assim em diante. Comiam sangue, bebiam sangue no crânio e muita coisa. Mas você veja, não há razão ou motivo para nós voltarmos aos nossos ancestrais ou nas nossas antigas crenças. Porque já é visível, ou é claro, que as nossas crenças são fracassadas. Os deuses dos nossos antepassados são fracassados. Você vê que por exemplo, os brancos vieram aqui, não é? Os deuses que faziam milagres aí nos rios, não é? Não podiam impedir o branco vir aqui. O Ocidente veio aqui, o europeu trouxe aqui o cristianismo. Os deuses dos nossos ancestrais não puderam impedir aquilo. Vieram aqui com o Islã. Os deuses dos nossos ancestrais não puderam impedir aquilo. Porque os deuses dos africanos, a qual os panafricanistas falam, são deuses fracos, são deuses sem poder. É um Deus que não tem poder. Você vê só, pela história, lemos a história toda ela, nunca só vimos uma vez em que os negros foram deportados e por sua vez um dia o navio caiu, ou virou, ou matou os brancos. Nunca aconteceu nenhum mal. Nunca havia acontecido nada. Mas vê algo. O Deus que eu adoro é um Deus vivo. Quando ele visitava a Ásia, por intermédio de vários mensageiros a qual ele havia levantado lá, Israel era invencível. Israel era invencível. Quando Deus estava lá. Quando Deus se virou para a Europa, porque na Europa Deus levantou muitos mensageiros, como John Hus, John Wycliffe, John Spurgeon, Martinho de Tours, Martinho Lutero, Irineu, Colomban e assim por diante. E a Europa recebeu esses mensageiros. E nós vemos que a Europa tornou-se forte. Por quê? Porque eles receberam estes mesmos mensageiros. Até que
Ocorreu que Deus, o Deus que eu sirvo, que é o Deus Supremo, visitou a América. Quando Deus visitou a América, não é? Vemos que a América tornou-se forte, mas a África nunca recebeu um profeta. A África só recebe os mortos. A África só recebe, não é, as religiões dos outros. A África só tenta querer caminhar, não é, nas suas práticas antigas. Quer dizer, se ela não receber um profeta morto de um outro lugar, vai receber um livro. Se não receber um livro, vai poder então querer voltar nos seus ancestrais. E todos esses profetas ditos que supostamente dizem que foram levantados em África, mas que não foi pelo Deus Supremo, mas simplesmente pelo Satanás, esses Simão Toco, Simão Kimbango, esses Kimpavita, não é? Quando eles estavam aqui, nunca já fizeram nada. Tá bem? Eles também já nunca haviam feito nada para a África. O porquê? O Deus que eles servem, não é? Ou que eles alegam seguir, que muitos hoje ficam a defender, é um Deus com D minúscula. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que eu adoro, ele não é Deus de uma religião, não é Deus de uma denominação religiosa, não é Deus de um só povo, de uma etnia, de uma tribo, mas ele é o Deus do universo. Ele é o Criador. Calma, João Tomás, calma. Normalmente, eu às vezes tendo a ouvir as pessoas, não é? Mas às vezes eu sofro em poder não conseguir acabar o meu raciocínio. Como temos muito tempo, tem muita coisa para falar, vamos falar aos poucos, sabe? Um pouco, despeja um pouco, depois deixa um pouco para depois, despeja um pouco, para não falar tudo de uma vez. De tudo quanto eu desejo falar, o tempo não vai nos permitir. Por isso que eu prefiro, quando ser a minha vez, acabar o meu raciocínio. Depois, quando não, é melhor falar pouco a pouco. É melhor falar pouco a pouco. Porque eu até tenho aqui uma caneta. Qualquer coisa, para mim não ter que esquecer, vou apontar também algumas coisas quando eu lembro, estás a ver? Porque senão é muito. O tempo, claro, conforme disseste, o tempo é muito, muito curto também. Mas vamos falar um pouco. Fala um pouco, depois ou também fala um bocadinho, um pouco, senão se espalhar tudo, vai. Vamos ir longe, vamos só ficar só um que vai ouvir tudo e depois, quando chegar, vamos falar um pouco, né? Para ver se a gente consegue. Agora, antes eu queria fazer uma pergunta, antes de eu começar, eu queria fazer uma pergunta. Para nós chegar até onde eu quero chegar, né? Apóstolo. O apóstolo disse que é profeta do Cacó Filipe. O Cacó Filipe vem e nos apresenta um Deus, né? Eu quero saber quem é esse Deus em que Cacó Filipe serve, ou então quem é esse Deus em que o profeta serve, quem é esse Deus que tu segues, eu vou dizer assim. Ok. O Deus que Cacó Filipe, que enviou Cacó Filipe, que nós adoramos e servimos, é o Deus que criou tudo. E esse Deus é o mais poderoso. E ele somente tem uma maneira de salvar e de libertar o seu povo, que é por meio de um profeta. Em suma, esse Deus é o que criou tudo o que existe, por si só. E sem ele nada foi feito. Sim, mas quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Qual é o seu nome? Quem é ele? Porque nós conhecemos, tem vários deuses, estás a ver, né? Existem vários deuses, embora que não são deuses, vamos assim dizer. Mas quem é esse Deus em que o apóstolo vem e nos apresenta? Quem é? Sim, conforme eu realcei, este Deus é o que criou tudo e sem ele nada foi feito. E o seu nome é Senhor Jesus Cristo.
É o nome Ok. deste Deus. Então, o Deus que o apóstolo Filipe serve, que o apóstolo serve, que o apóstolo nos apresenta, é o Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. É isso, certo? Ok, muito bem. É o seguinte, apóstolo. O apóstolo falou de Moisés. O Moisés, como nosso antepassado, Moisés, ele não foi levantado para ele falar de um livro, ou para ele vir e dar um livro e explicar para o povo. Não. O Moisés foi levantado para libertar o povo que estava cativo no Egito. Tá vendo? É para isso que o Moisés foi levantado. O Moisés foi levantado para ir buscar o povo que estava cativo lá no Egito. O povo, quando Moisés chegou lá no Egito e foi buscar o povo que estava lá no Egito, o Moisés não disse ao povo que eu venho vos apresentar esse Deus aqui. Não. O Moisés ele disse o seguinte: eu vim aqui em nome do Deus dos teus antepassados. É isso que eu quero deixar claro. Não veio nos apresentar um Deus um Deus que veio de barco. Não veio nos apresentar um Deus que emigrou. Não. Ele veio nos apresentar um Deus dos nossos antepassados. O povo, quando estava lá no Egito, ele estava a se prostituir com os deuses do Egito, com outros deuses também. Mas quando Moisés chegou e ele disse: olha, eu vim aqui em nome do Deus dos teus antepassados. Ele me mandou aqui para vos tirar daqui e voltar de lá aonde vocês saíram. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. O Moisés está a dizer que há uma necessidade da gente regressar, sair desse cativo que nós estamos e regressar para as nossas ancestralidades. É isso que aconteceu no físico, no passado, é isso que está acontecendo hoje no espiritual, para a gente regressar, porque assim, o povo que saiu cativo no Egito, porque assim, quando nós mudamos a percepção desse povo que veio do Egito, a gente muda tudo, a história consegue desmistificar tudo. Não é esse povo que se chama hoje em dia israelita, que se chama Israel, que saíram do Egito. O povo que saiu do Egito somos nós, negros, que tivemos lá cativo no Egito. O Moisés que foi buscar o povo do Egito era um negro que foi buscar o povo lá no Egito. Somos nós, Bantu, que saímos do Egito, tivemos cativo lá no Egito. E nós viemos até aqui, descemos aqui para a parte sudoeste da África. Quando você vai no próprio mapa, vai no mapa que eles te apresentaram, você vê mesmo do Israel até lá no Egito, são 3 dias apenas. Como é que a Bíblia vai te falar que ficaram 40 anos? Somos nós, negro, banto. Conversa com os teus mais velhos, pessoas que aprenderam a história, não com os livros que os portugueses ou os nossos opressores nos deram, mas que aprenderam a história passada, de geração a geração. Né? Foi há tempos até que eu tive a falar com a minha própria mãe e ela me explicou isso, sim. Nós, antes de nós estiver nesse território, nós viemos do Egito. Somos nós que saímos do Egito. Agora, esse Deus que nos tirou do Egito, até na nossa terra onde nós chegamos e sentamos ali, é o mesmo Deus que está a dizer que nós temos que sair de novo. Porque assim, quando nós saímos do Egito e chegamos às nossas terras onde nós estávamos, o que aconteceu conosco? Está lá na Bíblia, em Deuteronômio. O próprio Deus falou assim com Moisés. Vamos usar a terminologia de Deus para nós nos entendermos. Falou com Moisés e disse: olha, assim que você te deitares como os teus pais, quando tu morreres, esse povo vai conhecer outros deuses, vai adorar outros deuses que nem os seus antepassados conheceram. Esse povo vai mudar o seu Deus. Por causa disso, eles serão cativos, serão levados novamente das suas terras em barcos, degolado no pescoço e levado para todas as nações. Somos nós. A história da escravidão é aquela história que está escrito na Bíblia. Não é que o nosso Deus é fracassado, não. A história da escravidão aconteceu porque nós desobedecemos o nosso próprio Deus, que nós lhe chamamos de Nzambi Ampungu. Nzambi. E Nzambi não é Deus, mas vamos chegar lá para frente. Ok.
Deu para ouvir o que vocês estavam a dizer, dos dois lados, tanto do apóstolo como do João Tomás. E é o seguinte, a África sempre teve crenças politeístas como monoteístas. Então, dizer que uma coisa não existe ou outra, nada a ver. Então, tem outro ponto que o João Tomás falou há pouco tempo, que é, falaste da Santa Ceia, que isso tem a ver com rituais. A África sempre teve muitos rituais. E, infelizmente, a palavra ritual foi demonizada devido a, vamos falar mesmo que é a crença cristã, principalmente. O cristianismo ocidental, quando chegou em África, demonizou a palavra ritual. Mas há muitos rituais que nós vemos na Bíblia. Temos a Santa Ceia, um ritual. Temos o batismo, também é um ritual. A prática de ir ao culto todos os domingos, isso também é um ritual. Porque ritual são práticas que se repetem constantemente e faz-se para simbolizar algo. Então, em África sempre tivemos ritos e rituais. O que são ritos? Ritos é um conjunto de rituais que são feitos sempre da mesma forma. Então, só para uma chamada de atenção, temos que parar de demonizar a palavra ritual, porque até mesmo no mundo acadêmico, a outorga de diplomas, aquilo também é um ritual. Yeah. E em África nós temos muitos rituais. O casamento, que já não se considera casamento por muitos, hoje em dia é só um pedido, né, de alambamento, que para nós era o casamento. Adotamos o casamento ocidental, que foi louvado pelo catolicismo ou por outras religiões ocidentais ligadas ao cristianismo, e vários outros aspectos. Muito do que o apóstolo falou, eu sinto que tem a ver com o beber muito do ocidental. Alguém aqui há pouco tempo nos comentários perguntou quem é Cacu Felipe. Vou pedir que o apóstolo mais uma vez volte a responder, porque tem pessoas que querem saber. O João Tomás perguntou quem é o Deus, o apóstolo já respondeu. E tem outro aspecto que eu pelo menos sou um bocadinho mais cético em certos aspectos. Sou um bocadinho mais cético quando o assunto é religião. Por isso é que eu me debato tanto com o cristianismo, tanto como o islã. Porque quando me apresentam uma religião que diz que todas as outras crenças estão erradas e que só eles dizem a verdade, eu gosto que me apresentem dados reais e concretos que me vão comprovar que sim, apenas eu estou a dizer a verdade. Tudo isso que vocês fizeram até agora foi errado. Alguém aqui nos comentários há pouco tempo colocou: a África estava à espera da iluminação, da salvação, estavam a beber sangues em crânios. Quem contou uma história dessa? Quem contou uma história desse gênero? Tipo, isso nunca existiu. Os europeus chegaram em África, encontraram a África de uma forma e reescreveram a história. E é isso que muitos, que eu estou a ver aqui nos comentários, acreditam nessa história, que o opressor contou, que o opressor deixou. Para muitos de nós aquilo é verdade. A África não era assim, a África nunca foi. Nós temos muitas crenças e, infelizmente, muitas outras religiões, principalmente as ocidentais, têm tendência a não respeitar outras crenças a não ser as suas. Por isso é que nós apanhamos muita gente a dizer: se não fosse os europeus, ainda estaríamos a andar apenas de pano amarrado para cobrir as zonas íntimas, quando não faz o menor sentido. Nós já temos debatido muito isso aqui. Por exemplo, o apóstolo também tocou no ponto do Estado de Israel, que era invencível, até que Deus virou as costas a eles, visitou a Ásia. Acho que é um bocadinho melindroso e perigoso nós falar disso, porque eu não acredito que Deus tenha visitado a China nas últimas décadas. E a China está se a tornar muito poderosa.
Então não acredito que Deus tenha estado a visitar a China. No passado, Israel foi, segundo a Bíblia, foi quase invencível. Hoje em dia, de todas as guerras que Israel participou até hoje, não perdeu. Para muitos é Deus, para mim se chama Estados Unidos da Estados América. Unidos. Mas isso é a opinião que eu tenho. Então, agora eu queria ouvir mais. Já que estamos a falar mesmo de crenças, apóstolo, nas crenças africanas sempre se realçou muito o papel da mulher. Enquanto a Europa ainda era extremamente machista, a África já tinha mulheres no comando, inclusive até hoje em dia nós temos tribos em que são de uma linhagem matriarcal em que o poder reside nas mulheres. Há quem acredite, o João Tomás é uma dessas pessoas que, para destruírem os africanos, destruíram as nossas mulheres, as nossas mães, para acabar com a espiritualidade delas. O que é que o apóstolo tem a dizer quanto a esse lado, a crença africana no poder que uma mulher tem? Antes, eu gostaria de poder abrir um parênteses para não confundirem Caco Filipe com uma religião. Caco Filipe é um homem, ele é um profeta, é um nabi. Ele é o único verdadeiro profeta de Deus hoje, não é? Agora, também para não confundirem em relação ao ponto quando dizem da Santa Ceia. Quando afirmam algo, não é? Devem ver com quem estão a falar. Em nenhum momento eu me identifiquei como membro de uma religião ou de uma denominação religiosa, do cristianismo ou do hinduísmo ou do islã, mas eu sei que eu sou discípulo do profeta Caco Filipe. Então, quando irão me dizer da Santa Ceia, que também é um ritual, e se eu me dizer que eu não faço a Santa Ceia, vão me dizer como? Então, seria algo que a pessoa provavelmente deveria procurar saber o que faz. Com tudo quanto eu estou a dizer, há somente tendência de querer me refutar do que eu estou a dizer, do conhecimento que vocês já têm em relação à religião, enquanto eu não estou nem ali. Por exemplo, quando referia-se o João, referia-se ao pacto de Abraão, e assim, por exemplo, colocar o sangue. É por isso que eu estou a explicar que o Deus que eu sirvo, que é o Deus Supremo, é um Deus vivo. Nós não cremos que o que eu fazendo tudo o que a história de Noé disse, se eu quero naquela história eu vou ser salvo. Eu não creio assim. Eu não creio, se eu creio na história de Jesus, ou de Moisés, ou de Isaías, ou de Jeremias, eu vou ser salvo. Não cremos assim. Nós cremos que o mesmo Deus que usou Moisés, Isaías, Jeremias, Abacuque, não Malaquias, John Russo, Martinho Lutero, todos os outros mensageiros antes de Caco Filipe, este mesmo Deus enviou Caco Filipe hoje como a única boca de Deus. Quer dizer, se vocês desejam saber o que Deus requer hoje, é procurar saber o que Caco Filipe diz. Porque Caco Filipe é a boca de Deus. Se Deus quiser fazer coisa alguma hoje na terra, Ele não fará nada sem que primeiramente revele ao profeta Caco Filipe. Por esta razão que eu penso que estariam a cometer um erro, não é? Afirmando coisas do que vocês têm a ver do vosso conhecimento da religião cristã ou islâmica para querer talvez refutar ou querer mostrar o que eu estou a dizer é errado. Por exemplo, o amado Israel realçou a respeito de que não, que Israel, ou realçou que Israel quando tinha Deus era invencível. Agora a China aí tem Deus, você vê? Era algo que você deve se perguntar. O que o profeta Caco Filipe diz? Já que você diz que Israel sempre que tinha um profeta era invencível, agora a China tem um profeta? Ou o que o profeta Caco Filipe diz? Essa seria a primeira pergunta sua antes de querer refutar de uma forma já convicta, porque eu penso que vocês estão querendo misturar da minha posição refutando a religião. Porque, atenção, eu digo assim, nós queremos assim. O europeu, quando trouxe aqui o cristianismo, e assim diante, não era no sentido de salvação.
Mas a religião foi implementada em África no sentido de colonização. Quando o europeu trouxe aqui a religião, não era no sentido de salvação. É o africano, inutilmente, que pegou da religião como uma forma de salvação. Porque o Deus que eu sirvo, o mesmo Deus que os religiosos pretendem servir, que é o Deus que eu sirvo, mas não, eles não servem, não. Pelos seus livros que eles leem, seja a Bíblia Sagrada ou como, esse Deus nunca colonizou seu povo por uma religião, mas sempre por um homem, e este homem era um profeta, e todo profeta nunca fundou uma religião, mas os profetas de Deus sempre reportaram ao mundo o que Deus lhe deu. Veja algo, se fosse os hinduístas, a Índia, a nos colonizar, hoje a África seria hinduísta. E os mesmos que estão dentro do cristianismo, acreditando que não se salvam estando no cristianismo, amanhã também, também deveriam também acreditar que seria pelo hinduísmo que seriam salvos. Por isso que nenhuma religião, seja o hinduísmo, o shintoísmo, o islã, o jainismo, não importa qual seja a religião, todas as religiões a nível do mundo são satânicas, estão no erro, estão a colonizar o mundo. A religião está a escravizar o mundo. A religião está a deturpar a vontade perfeita de Deus de salvar. Atenção. Agora, quando o amado João realça a respeito de que os africanos, compreendam algo. A raça negra apareceu no Egito depois dos judeus terem deixado o Egito. A raça negra apareceu no Egito como uma lepra. Depois dos judeus terem deixado o Egito, ouçam muito bem. Depois dos judeus terem deixado o Egito, foi quando a raça negra apareceu. E se espalharam pela terra com deportações. Veja, eu vejo nas vossas explanações de que não, quem vos contou essa história para crerem assim? Você veja, o que você próprio crê o quê? Também é história, quem te contou? Você quer dizer, você quer que o outro não crê na história que está lhe contar, mas você próprio quer ler o que é na tua história. Então, a tua história, você viveu lá, você estava lá, tudo que você crê é história. Mas agora veja, o que eu creio não é história, é revelação. Vocês creem na história, eu não creio na história. Eu creio na revelação. Se você crê que, por exemplo, a África deu de voltar nos terra assim diante, tudo isso é história. Tudo isso que você crê são história, eu não creio na história. Mas o que eu digo não é somente história, não, mas é revelação. Há confirmações, há evidências. O Deus Supremo que nós servimos, não é? Assim conforme eu vejo vocês, é conforme revelou a origem da raça negra, assim conforme eu vejo. Vejamos algo. Os negros, quando apareceram lá no Egito e foram deportados, eles transportaram os deuses do Egito com eles mesmos por volta do mundo, para que possa vir a maldição de Noé sobre Cã. Porque Noé havia a maldição do Cã. Tá vendo? Noé havia dito, tu Cã, tua posteridade será o escravo dos escravos dos teus irmãos. E Moisés, você vê que por exemplo, Moisés havia imputado aquilo a Canaã, como o dízimo de Abraão foi imputado a Levi, o dízimo de Abraão a Melquisedeque. Um momento só. Deixa eu te cortar. Desculpa só, é? Calma, Tomás, deixa o apóstolo terminar, Tá bom. Não, conforme eu havia dito, o grande erro de vocês panafricanistas é isso. Vocês nunca querem ouvir. Não, irmão. Eu vi um ponto aí que era, mas pode deixar, desculpa lá, é? Desculpa lá, vi um ponto que eu queria que desses, mas eu não vou dizer assim que eu sou tipo panafricanismo, eu não estou rotulado a um que, tá vendo? Mas eu queria só um ponto, mas pode terminar, desculpa lá, é? Em querer voltar nos seus ancestrais ou nas coisas passadas, és panafricanista.
E eu já me deparei com os panafricanistas, já debatei com os panafricanistas. São intolerantes a ouvirem. Você lhes ouve tão bem, pode lhe dar 5 horas, mas eles nem vão querer te dar 30 minutos. Cansam-se. Isso não pode, é intolerância. Não, pode dar sequência, mano. Pode dar sequência. Desculpa aí, desculpa por te cortar. Está bem. Então, eu dizia que Cães eram Cush, depois Mizraim e depois Put, que são a Etiópia, o Egito e a Líbia. Eu estou a realçar este ponto, porque o amado João disse que o verdadeiro Israel não é aqueles dois que estão lá, mas é a África. Então, vejam o que eu quero vos mostrar. Que são a Líbia e o Egito e a Etiópia. E todos os negros africanos são escravos que escaparam desses países. E havia acontecido até que, penso eu, no ano de 2017, se eu não estou em erro, não é? Os líbios conseguiram capturar alguns deles e puderam revendê-los. E os negros africanos estavam indignados, enquanto era o direito daqueles líbios vender aqueles negros. Estava no seu direito. Mas foi que o negro, ouvindo isso, sente sangue a lhe jorrar nos ouvidos. Isso lhe dói. Mas é a verdade. Se alguém é um negro fora da Etiópia, ou fora do Egito, ou fora da Líbia, ele deve saber que é um escravo fugitivo foragido. E até a sua morte, não é? Esses negros que nós vemos hoje, todos os negros que rejeitam o Moisés que Deus enviou hoje para os africanos, que é o profeta Caco Filipe, estarão sob as unções de demônios como os cananeus. E sempre serão um aventureiro migrante, seja na Europa ou onde, sei lá, onde que ele possa estar. E sempre o homem branco, ouçam mesmo muito bem, sempre servirá o homem, sempre o homem negro, sempre servirá o homem branco. Isso é uma revelação, não é história, não. O Deus Supremo que eu sirvo é que revelou a Caco Filipe, e ele reportou ao mundo. O homem negro sempre servirá o homem branco e sempre falará a língua do homem branco, sempre vestirá a roupa de segunda mão, estará sempre com aparelhos usados, carros usados assim diante. Todos dizem que não, o Ocidente veio aqui, mas por que não falam Quimbundo aqui? Por que não falam Kikongo? Porque antes de querer voltar nas nossas crenças, você começa não para de falar português, para de falar francês, fala Kikongo, fala fiote, e assim de modo com que a pessoa possa viver, voltar nas crenças dos nossos pais. Mas o profeta Caco Filipe diz que todos nós os homens, somos iguais diante de Deus. Mas as raças humanas não são iguais. Todos os homens são iguais. Mas as raças humanas não são iguais. A pele negra não é o efeito do sol, mas o efeito da maldição de Deus e a sua posteridade. E retenham que a raça negra é a raça da escravidão e de servidão. É a raça da escravidão e servidão. E é isso que eu gostaria de poder realçar. Agora, falando das mulheres africanas, que é a questão daí do amado Israel, a respeito das mulheres, não é? Se lhes tirando, se não é diminuir a sua espiritualidade. Primeiramente, retenham que o lugar da mulher é na cozinha. Quando Deus Supremo, Deus Criador dos céus e da terra, criou a mulher, não é para que ele pudesse se igualar com o homem, não. Mas é para poder servir o homem, ajudar o homem. Deus Supremo, o Deus Criador de tudo, e que sem ele nada foi feito. Quando criou
a mulher é como uma auxiliadora. Agora, é a emancipação que foi colocar as mulheres como chefe de Estado, e assim em diante. Mas o lugar da mulher, não é, o ministério da mulher é na cozinha. É para ela poder dar educação às suas crianças, ajudar o homem, tudo bem? Naquilo que o homem vai decidir. Se o homem achar que a sua mulher deve trabalhar, ela deve trabalhar. Se o homem achar que a sua mulher não deve trabalhar, ela não deve trabalhar. Retenham que um rapaz, no meio de tantas raparigas, faz o elas mudar para eles. Tá vendo? Quer dizer, uma mulher, a mulher é posta na terra, não foi colocada na terra para poder auxiliar o homem. É o homem quem deve decidir. Se a mulher não, a mulher sempre deve estar debaixo da autoridade de um homem. Se não estiver debaixo da autoridade do seu pai, vai estar debaixo da autoridade do seu filho, ou do seu tio, ou do seu tutor. Sempre a mulher estará debaixo da autoridade de um homem. Sempre. E este homem é que pode anular os votos desta mulher. Se uma mulher deseja trabalhar e o seu homem deseja com que ela não trabalhe, de acordo com a sua missão, essa mulher não deve trabalhar. E ela deve se manter naquilo. Se a mulher deseja trabalhar e o homem é de acordo com que a mulher deve trabalhar, ela pode trabalhar normalmente. Não é reduzir a sua espiritualidade. Não é reduzir nada disso e assim. Então, eu penso que é um pouco o que eu quero dizer a respeito disso. Baixe o aplicativo do Profeta Kaku Flip Oficial, disponível no Google Play e App Store. E saiba mais sobre este profeta que profetizou o surgimento do coronavírus em 2012. Vai ao Play Store do seu telefone, escreva Profeta Kaku Flip Oficial, clique no aplicativo e a seguir clique em instalar. Depois de instalar o aplicativo, poderá baixar os livros do Profeta Kaku Flip em forma de texto e áudio. São mais de 100 livros escritos e 20 entrevistas em áudio. O profeta conhecido e acreditado que a 20 de outubro de 2002 profetizou o surgimento do coronavírus. Profeta Kaku Flip, o único e verdadeiro nesta geração.